Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 6 ao dia 12 de dezembro. Uma semana de despertar importante, de transformação, de renascimento, com assim os desdobramentos aí do eclipse que aconteceu no sábado, né, no signo de Sagitário, esse eclipse solar total. Também nós temos a energia de cura, de regeneração, algumas quebras de expectativa, mas justamente para fazermos ajustes importantes, né, para a gente poder, que é o que vem acontecendo muito esse ano, né, com essa quadratura Saturno-Urano, que traz pra gente aí essa coisa do tipo assim, se a gente mantiver sempre a mesmice, se a gente sempre fizer da mesma forma e esperar resultado diferente, é burrice, né? Então, é melhor a gente se adaptar a fazer as mudanças necessárias, né? Porque o que acontece? O que a gente pode despertar essa semana aí com os aspectos que a gente tem, inclusive com a lua crescente no signo de Peixes que acontece na sexta-feira à noite, né? É que existem coisas que a gente precisa mudar, existem coisas que a gente precisa trazer à tona, às vezes meio doloridinhas aí, porque a gente vai ver com a conjunção Plutão-Vênus, que vai desdobrar aí até janeiro, porque ela vai, ela volta, ela vai de novo e vai cruzar com o Plutão agora e mais duas vezes, né? Justamente porque ela é retrograda no signo de Capricórnio em cima do Plutão. Então, a gente vai rever muitas coisas, o que realmente tem valor pra gente, o que a gente precisa ajustar na vida da gente pra gente ter mais prazer com a vida, né? Especialmente com relação ao nosso trabalho, com relação à nossa carreira, com relação aos nossos relacionamentos afetivos e a nossa vida financeira também. Passando aí por uma questão de valor que fala muito do alto valor, né? Porque dentro da astrologia, a questão da valorização do próprio trabalho passa por uma estrutura positiva e bem sólida da autoestima, né? Então, se você não tem uma estrutura sólida da sua autoestima, você também tem uma certa dificuldade de saber se valorizar no seu trabalho e saber se valorizar enquanto pessoa, né? Então, essa semana traz muito isso. Quais os ajustes que eu tenho que fazer nos meus relacionamentos, nas minhas finanças, no valor que eu dou para mim no meio profissional? Quais as transformações e mudanças importantes que eu preciso fazer? Então, o que acontece? A gente teve o eclipse no signo de Sagitário, né? Sagitário fala de metas, fala de objetivos, fala de ir além, né? O eclipse que ocorreu foi de lua nova, então é um eclipse que planta sementes, né? Sementes importantes de futuro, para o nosso futuro e para o mundo como um todo. Mas em princípio, falando de uma perspectiva pessoal, como é um eclipse que a lua, que o sol fica eclipsado pela lua, né? É aquela coisa que, tipo assim, você não estava se dando conta, você não estava percebendo. E aquilo ia se construindo nas sombras da sua vida, né? Que você não estava enxergando no seu inconsciente. Com o eclipse solar total pela lua, a gente toma consciência disso. A gente fala, caramba, né? É o momento em que você acorda, né? E às vezes o chão pode sair de você, pode ser tirado de você. Eu até postei recentemente aquela coisa tipo assim, se em algum momento durante esse mês ou então essa semana ainda o chão for tirado de você, lembre-se que você tem asas, porque com a lua eclipsando o sol, nós temos que usar nossa bagagem, a sabedoria que a gente tem ancestral, no sentido de passado, né? Do que a gente já tem instalado na gente, mas que às vezes a gente não percebe e não usa por causa disso, né? Então, às vezes que é aquela história das camadas de tinta, né? Às vezes a gente sabe falar bem, às vezes a gente é sábio em algum assunto, mas não conversa sobre aquilo, talvez não use as ferramentas de diálogo que a gente tem nos diálogos importantes que nós devemos ter na nossa vida, né? Porque a gente sempre vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois. E aí o que acontece? É aquela história do escorpião, né? Que quando o Plutão e o Marte estavam em quadratura, a gente falou, tipo assim, vai vir à tona. O que está debaixo do tapete, quer dizer, aquela ferida que está só com band-aid por cima e está infeccionando, vai vir à tona. E agora, essa semana, a gente também tem os dois regentes de Escorpião, que é Plutão e Marte, fazendo bom aspecto. Eles estarão em sexto, o Plutão em Capricórnio direto e o Marte também no signo de Escorpião super potencializado, né? Com o desejo de
de escarafunchar mesmo, mas com precisão, de ir lá no fundo. O que tem de errado? O que dá para melhorar? O que tem que cortar? O que dá para ficar? O que eu preciso desapegar? E sem mimimi, porque o Plutão estará em Capricórnio e a Lua estará em Capricórnio também nesse dia, na segunda-feira, né? Então a gente tem um início de semana de renascimento, dentro dessa questão de ter a coragem necessária para fazer o corte cirúrgico, para tirar aquela parte que é, entre aspas, assim, que tá meio podre, para poder aquilo curar, né? E isso vem de um despertar do eclipse, daquilo que estava nas sombras, né? Que você não via, que você falava, você deixava para depois e não queria ver. Mais ou menos como um Netuno, assim, né? Que está muito evidente essa semana também. E aí você desperta para aquilo. Fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu quiser, vamos dizer assim, manter meu trabalho, manter meu relacionamento, estabilizar a minha vida emocional, eu preciso agir, Marte. No que? Em mudanças estruturais. Plutão em Capricórnio na minha vida, né? Então, às vezes, esse sentimento de que algo está perdido ou que não poderá ser recuperado, ele é sanado nessa segunda-feira, né? Você fala assim, não, eu tenho força para ir além, eu tenho força, eu tenho competência, eu consigo, né? Eu consigo conversar, colocar os pingos nos is, resolver, cortar o que não presta mais, de me desapegar tranquilamente daquilo que me pesa para poder seguir em frente. Especialmente porque nós temos essa semana o Netuno acionando o Mercúrio, Netuno em Peixes acionando o Mercúrio e o Sol em quadratura lá em Sagitário, né? Isso é o quê? Uma quebra de expectativa, né? Sobre o que eu penso, sobre as questões que eu imagino, você percebe onde que você estava sendo enganado. E também fica suscetível também a maiores enganos, né? A cansaço, a desânimo, justamente por isso, porque você é um despertar que você às vezes pode perceber que você perdeu algum tempo, né? Sem cuidar daquele assunto. E aí você fica meio que perdido, você leva um choque de realidade, né? Porque o que acontece? Quando o Netuno ele faz bons aspectos com os planetas, ele faz os sonhos, né, se revelarem em realidade, se revelarem em seus pensamentos, se revelarem em suas atitudes, na sua essência. Mas quando ele está em tensão, é como se fosse o sonho acabou, sabe? Então você meio que dá uma... Poxa vida, né? E aí dá aquele desânimo do tipo assim, nossa, eu perdi tanto tempo acreditando nisso, ou crendo nisso, ou imaginando nisso. E aí vem o Júpiter, né, no meio da semana, na quarta-feira, em Aquário, fazendo uma quadratura com Marte em Escorpião, justamente trazendo pra gente essa consciência, né, buscando ressignificação de coisas, de atitude, de passado nosso, desses machucados, dessas feridas que precisam ser regenerados, né? A gente só precisa tomar cuidado porque às vezes a gente fica assim naquela urgência, porque o Marte, o Júpiter-Marte, ele cria uma urgência na gente, ainda mais em signo fixo, no sentido de Aquário, com o Escorpião, especialmente o Aquário, que cria uma urgência pela mudança. Eu preciso me transformar. É como se fosse assim, você descobriu de repente que tá lagarta há muito tempo e quer virar borboleta assim. E aí o excesso de autoconfiança nessa mudança que você pode fazer de uma hora para outra pode levar a uma negligência, pode levar você a enfiar os pés pelas mãos, pode você criar mais confusão para sua vida, né? Pode levar você a exagerar em algumas coisas, em algumas atitudes, resolver ser mais agressivo, mas com muita força, e aí em vez de simplesmente abrir uma porta, você mete o pé na porta e derruba a porta. Então é preciso muito equilíbrio essa semana, né? Especialmente porque nossa energia está meio sugada, né? O Netuno fala muito disso, né? Da gente não ter essa membrana que protege a gente. Em quadratura com Mercúrio e com o Sol, principalmente, nossa energia vital fica um pouco baixa mesmo, né? Tem que tomar cuidado com a saúde, a imunidade pode cair um pouco. Então é beber muita água, é descansar bastante, ter atenção à questão do sono, né? Porque a ansiedade também vai estar forte essa semana por causa dessa questão Júpiter-Marte aí, que aumenta essa sensação de necessidade de transformação, e aquela sensação de tipo assim, nossa, agora que eu despertei, que o tempo passou, eu tenho muita coisa para fazer e o ano está acabando, né? Então calma, ano acabando é uma questão de data,
né? Agora que você está despertando talvez para algumas coisas que precisam ser mudadas, senta, conversa, planeja, se organiza, descansa um pouco, não se exige tanto, né? Especialmente agora que a gente tem essa lua aí que está crescendo no signo de peixes e o sol está em Sagitário. Não adianta correr agora, Centauro, né? Não adianta querer ir lá alcançar as metas de uma hora para outra. Calma, né? Melhor você se recolher, buscar compreender melhor dentro dessa névoa que a gente não está conseguindo enxergar direito o direcionamento. Não adianta você sair correndo se você não sabe a direção que você deseja ir, né? Então é muito assim, é se acolher mesmo, ter compaixão consigo mesmo, né? E com os outros também. Inclusive na questão de evolução pessoal, porque às vezes você percebe que você perdeu muito tempo por causa de outras pessoas. E você está num nível de evolução, outras pessoas estão num outro nível de evolução. E ter paciência com isso, né? Porque essa quadratura aí, Sol em Sagitário com o Netuno com a Lua em Peixes, é justamente isso. É a gente ter paciência e compreensão com o grau de desenvolvimento e evolução das outras pessoas. Não é porque eu estou aqui evoluída, sabe tudo, sabedoria total lá de Sagitário, que eu vou dar uma de arrogante para cima das pessoas que têm uma menor compreensão, né? Então a Lua cresce em Peixes, então ela pede pra gente essa postura de compaixão, de acolhimento, de compreensão, de pensar também, de se colocar no lugar do outro, né? Pra gente poder perceber como as dificuldades das outras pessoas também, né? E colocar as nossas dificuldades para as outras pessoas, para elas perceberem também que não são só elas que têm dificuldade, a gente também tem, né? Então, essa semana traz muito isso. A gente tem no início da semana essa força do renascimento com Plutão fazendo um sexto com Marte, né? O Plutão em Capricórnio com Marte em Escorpião, da gente renascer, da gente renovar, da gente recuperar, regenerar as dores e curar essas feridas através do corte preciso do que não está bom, né? Depois que foi tomado a consciência no eclipse do que a gente às vezes perdeu muito tempo sem perceber e a gente percebe de uma hora para outra. Algumas quebras de expectativas a gente pode esperar com essa quadratura de Netuno com Mercúrio que acontece na terça-feira e com o Sol que acontece no domingo, né? Então a gente pode esperar aí uma quebra de expectativa. O que eu pensava de fulano não era. O que eu imaginava dessa situação no meu trabalho. O que eu esperava que eu seria promovido não fui, né? Então esses tipos de quebra de expectativa e ficar alerta aí, porque toda vez que Mercúrio faz quadratura com Netuno, a gente tem que prestar atenção com questões de fake news, de enganos, de fazer compras que a gente depois se arrepende porque a gente foi enganado pela internet, por exemplo, né? E tomar muito cuidado com golpes também, né? Dentro dessa situação aí. Às vezes a gente se empolga demais aí em Sagitário, com Mercúrio em Sagitário, com uma notícia ou com vamos dizer assim, um objeto pela internet e a gente vai lá e compra e depois tem aquela grande decepção. Então tomar cuidado com essa situação também. E aí a gente tem essa urgência de fazer a mudança, de querer recuperar o tempo perdido, de querer correr e que às vezes a gente pode se atropelar e precisa tomar muito cuidado, né? Que é o Júpiter em Aquário com o Marte em Escorpião. Falando de uma semana em que a gente está com imunidade baixa e o Covid anda por aí, então cuidado com a vontade também excessiva de socializar muito nesse final de ano com as pessoas, pelas confraternizações que tem aí de Natal. Então ter cuidado com isso também, porque às vezes a gente está tanto tempo preso, né, que de repente o Júpiter aciona o Marte e aí a gente tem aquela vontade de sair, de socializar, porque o Aquário é um signo sociável, né, e aí vem o Netuno falando da queda de imunidade, do cansaço, do desânimo e às vezes da frustração de não poder, né, socializar tanto como a gente gostaria. E aí vem a Lua crescente no signo de Peixes que eu já falei, né, que é pra gente ter mais compaixão, seguir os nossos sonhos, não se apegar tanto a jornada em si, mas curtir mais a situação, né? E o Plutão fazendo conjunção com a Vênus aí no sábado, a primeira de 3,
no meio da tarde, que traz pra gente aí muito da revisão que a gente tem que fazer nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças e no que a gente tem investido nosso tempo, nosso amor, nosso afeto, nosso dinheiro, né, nosso comprometimento e se isso tem realmente valido a pena. Então tudo isso tem nessa semana, é uma semana muito de ajustes, né, de buscar, organizar e planejar os ajustes diante das quebras de expectativas e fazer as mudanças necessárias para que a gente seja mais feliz no futuro, tá bom? Ó, um beijo para vocês, uma boa semana, meus contatos estão aqui, curte aí o canal, se inscreve no canal, curte o vídeo e eu tô aí para mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô. Um beijão, boa semana e tchau, tchau!